Era para ser um dia de alegria. Isabelle, de 26 anos, tinha acabado de perder a mãe. A família então resolveu levá-la a um parque de diversões para tentar animar a jovem. Isabelle estava com uma amiga em um dos brinquedos que gira em alta velocidade. Ela foi arremessada para fora da cadeira e não resistiu aos ferimentos. Pois é, gente. Acontece que esse parque não tinha autorização para funcionar. O Domingo Espetacular foi atrás de respostas. Quem é que se responsabiliza pela fiscalização desses parques e dos brinquedos que acabam colocando todo mundo em risco? Em um lugar de brincadeiras, ficaram o vazio e o silêncio. O Parque de Diversões em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, fechou os portões depois da tragédia. Ela estava no chão lá, já toda arrebentada. Isabelle Lacerda Belmonte tinha 26 anos. Perdeu a vida enquanto brincava no parque. Os últimos momentos ficaram registrados nos vídeos ao lado da amiga e no flagrante feito pela própria família. A Isabelle caiu! Choque enorme. Não estava acreditando. Só passei a acreditar quando eu cheguei no local e realmente estava acontecendo todo mundo correndo, minhas irmãs chorando. O Domingo Espetacular mostra agora uma análise do que pode ter provocado o acidente. Se simula uma situação de perigo em um espaço controlado. Mas será que, na prática, esse controle existe? Com uma câmera escondida, nós visitamos alguns parques de diversões no Rio. O cinto só vai segurar acima dessa altura. Se eu botar a peça no pequenininho, o cinto não segura. Melhor você perder um cliente que perder uma vida. E fomos em um brinquedo igual ao que Isabelle estava. A gente fica meio solto no banco, não tem cinto de segurança nem na cintura, nem aqui no tronco. No último fim de semana, Isabelle não queria sair de casa. Poucos dias antes, ela havia perdido a mãe, vítima de um infarto. Ela estava muito ali colada na casa, colada no espaço da mãe. Aí o meu irmão e a minha cunhada, para ajudar ela a sair um pouco, para poder espairecer a mente, convidou para poder sair, entendeu? A família foi para o parque, que fica dentro de um shopping no mesmo bairro onde todos moram. Este vídeo mostra Isabelle se divertindo em um brinquedo ao lado da amiga, Jadiene Silva, de 18 anos. Os carrinhos giram em alta velocidade. Em seguida, a rotação do brinquedo muda e os carrinhos andam para trás. De repente, o susto. A Isabelle caiu! Deu 3 voltas o brinquedo. Das 3 voltas, 2 a gente viu da Isabelle. A Isabelle aparece na imagem. Mas na terceira já não está mais, só está a nossa amiga. A pedido do Domingo Espetacular, este especialista em gerenciamento de risco analisou as imagens. Ele explica que enquanto o brinquedo gira no sentido horário, o corpo da pessoa é impulsionado para trás, na direção do banco. Mas quando o movimento é invertido, o corpo passa a ser projetado para frente. A pessoa tem a tendência a ter o seu corpo mantido para frente, normal, enquanto o carrinho tenta te trazer, mas já não conta mais com o apoio das costas, no assento, porque o movimento é contrário, para trás, marcha ré. Então, quando isso acontece, é muito mais importante ter a barra de fixação bem firme e, se possível, ter a redundância de um cinto. Foi neste momento que Isabelle foi arremessada do carrinho e morreu na hora. Jadiene, a amiga que estava ao lado, conseguiu se segurar. Fração de segundos. Ela falou que a amiga só disse para ela, me ajuda, que ela olhou e já estava indo. Os brinquedos radicais costumam atrair quem busca aquela sensação de frio na barriga, uma aventura. Mas é claro, tudo não deve passar de uma brincadeira. Afinal, ninguém quer correr riscos de verdade. O perigo não está na diversão, mas na falta de manutenção e equipamentos de segurança adequados das atrações. Hoje, neste parque, a gente vai entender como funciona
o brinquedo que a Isabelle estava. O parque que visitamos fica na zona norte do Rio e tem um brinquedo igual ao do shopping onde aconteceu o acidente. A atração é bastante procurada pelos frequentadores. Adultos e crianças brincam sem nenhuma preocupação. Fomos conferir de perto. Esse aqui é o equipamento de segurança do brinquedo. Uma trava, olha só. A gente fica meio solto no banco, não tem cinto de segurança nem na cintura, nem aqui no tronco, só mesmo essa trava. Esse travamento, ele não é como aquele que passa por cima da cabeça e abraça a pessoa, então ele ainda tem uma certa folga. E se a pessoa passar mal, se desmaiar, se tiver algum mal, ela precisa ter uma redundância de proteção, porque ela, sem essa redundância, ela vai depender dos braços dela para tentar se manter no brinquedo. Normalmente, o projetista considera limites de peso e de altura para que aquela barra assegure que ninguém seja projetado para fora, também em relação à rotação máxima que é esperada do equipamento. Então, se houve uma falha de controle de rotação, essa rotação a mais, caso tenha ocorrido, pode sim fazer com que aquela proteção seja insuficiente. Foi feito o travamento previsto em projeto, que seria da barra. Seria ideal que tivesse também um cinto, mas se tivesse previsto a barra, ele foi feito? O técnico responsável por fazer essa tarefa, ele confirma que fez? Havia um double check, uma dupla verificação? A família de Isabelle denuncia que ela teria gritado pedindo para parar o brinquedo. Então ela e a amiga dela grita, para, meu irmão escutou. De imediato o rapaz, ele não para o brinquedo. Ele não parou, ele só parou porque estou um barulho lá dentro. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Rio e os responsáveis podem responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Testemunhas já foram ouvidas na delegacia e o laudo da perícia feita no brinquedo ainda não foi concluído. O que se sabe até agora é que o parque não tinha licença da prefeitura para funcionar, mas tinha um alvará do Corpo de Bombeiros. O Major Contreras explica que a autorização dos bombeiros é dada depois que o parque envia um laudo técnico atestando as boas condições de cada brinquedo individualmente. E o Parque de Bangu enviou toda essa documentação. Essas anotações são documentos emitidos por engenheiros que devem ser credenciados pelo CREA-RJ, atestando que os brinquedos estão em bom funcionamento, em correto funcionamento e em seguro funcionamento. A gente anexa toda essa documentação, que é o atestado de que realmente está seguro, para poder dar autorização para o parque funcionar. A cada 3 meses, a autorização precisa ser renovada, com novos atestados de segurança de engenheiros responsáveis. Mas, apesar de estar com a documentação em dia no Corpo de Bombeiros, Jadiene, que estava ao lado de Isabelle quando tudo aconteceu, contou em depoimento que a trava de segurança, que segura a barra de proteção à frente, soltou-se e desceu. Em nota, a Secretaria de Ordem Pública do Rio informou que multou e interditou o parque em dezembro do ano passado, por causa da falta de alvará de funcionamento. Acidentes em parques não são raros. Davi, de 8 anos, morreu depois de entrar em um brinquedo interditado em um parque aquático em Caldas Novas, Goiás, no ano passado. Ele caiu de uma altura de 15 metros. Chegou lá daquela forma, toda aberta, sem ninguém para falar, explicar o que estava acontecendo. E assim, infelizmente, eu voltei sem meu filho para minha casa. Hoje, eu falo, não é seguro. 100% não é seguro, porque eu perdi o meu filho lá dentro. O meu filho saiu praticamente lá morto. E saiu da minha casa saudável. A única coisa que ele queria fazer era brincar. Francine estava na fila da bilheteria de um parque na zona oeste do Rio, quando foi atingida pelo carrinho de uma das atrações. Ela estava com um grupo de amigos e 2 pessoas morreram.
Estávamos eu e mais 5 amigos e o brinquedo arrastou a gente. E daí eu apaguei. Eu tive fratura no maxilar, perdi 3 dentes, tive fratura na cabeça e aí eu fiquei com uma cicatriz aqui do lado. Apesar dos acidentes, é comum encontrar sinais de abandono e falta de manutenção em parques. Nossa produção percorreu alguns locais no estado do Rio com uma câmera escondida e encontrou fiação exposta e instalações enferrujadas. O Parque de Bangu, onde Isabelle morreu, permanecerá interditado até o fim das investigações. A direção informou que está aguardando o laudo da perícia e colaborando com a polícia. Já a família espera por respostas e tenta reunir forças para seguir em frente e cuidar da filha que Isabelle deixou, uma menina de apenas 2 anos. Uma garota jovem, muito querida pela comunidade, com uma filha que ela não vai ver o futuro. Agora a gente acordamos. Antes da gente levar nossos filhos, botar nossos filhos em qualquer brinquedo, vamos ver se tem alvará do bombeiro, vamos ver como é que está a manutenção. Não porque ela se foi, tá? É uma pena que a gente só pode falar isso, os fatos que acontecem, mas era uma ótima pessoa.